Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que hoje seja um dia inspirador para eu e Rita Dias, a minha neuropsicanalista. A gente tem sentido uma reciprocidade, né? A gente dá para vocês o programa e vocês replicam e uma quantidade boa de pessoas está participando do programa. Isso nos anima. Tenho certeza que eu e Paulo e a própria Rita ficam muito felizes com isso. Eu quero agradecer a audiência de vocês. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o pragmatismo e a espiritualidade. A vida material e a vida espiritual. E a Rita vai falar dentro do aspecto da neuropsicologia, da neuropsicanálise, para que você entenda um pouco o que é a espiritualidade e qual é a função que ela tem na humanidade. Bem-vinda, amiga. O que você vai contar para esse pessoal aí sobre isso? Muito obrigada, Dr. Laerte, mais uma vez. Obrigada, Paulo. Muito obrigada a todos que fazem esse programa, porque a gente faz como o Dr. Laerte colocou esse programa para que vocês possam ter aí uma interação conosco. Então, muito obrigada pela audiência, né, Dr. Laerte? Nós estamos sabendo que está muito boa e a gente só tem a agradecer nossas reverências sempre para cada um de vocês. Gente, quando nós chegamos neste mundo, nós encontramos o mundo da matéria, né? O mundo das 3 dimensões, ou seja, altura, comprimento e largura. Quando nós nos entendemos como seres humanos, a gente perde um pouco da nossa espiritualidade. Mas na verdade nós temos que entender que somos seres espirituais revestidos da matéria, mas somos seres espirituais. E tudo na nossa vida, como eu sempre digo, é uma construção. Tudo começa no reino mental, tudo começa na nossa mente. Tudo parte da mente, né, que é o reino mental, para o reino físico, para este mundo dos sentidos que nós estamos aqui. Então, como nós conversávamos antes, um pouquinho antes, eu e o Dr. Laerte, o mundo hoje, por estar muito materialista, ele está fazendo com que exista uma divisão entre as pessoas. Porque o que é o material, gente? O material divide. Por que divide? Porque eu quero mais do que o Dr. Laerte. Eu entendo que eu preciso mais do que ele. Então eu não me torno um com ele, eu me torno uma contra ele. Esse é o reino material. Já o reino espiritual não, ele nos une. O que ele faz? Ele faz com que eu perceba que eu e Dr. Laerte somos um à extensão do outro. Por isso que eu sempre costumo dizer que se você que está aí me escutando não se importar com o que está acontecendo com o nosso irmão lá na África, tenha certeza que você tem um problema seríssimo. Porque nós nascemos para servir. O que é servir? Servir um ao outro. E isso vem da base, que é a nossa espiritualidade, né, Dr. Laerte? Isso é construção, papai e mamãe. Vocês constroem isso dentro de casa, mostrando para os seus filhos a importância de ser e não só ter. Nós vivemos num mundo onde é importantíssimo ter um status, ter uma casa, ter um carro, ter e ser. O que adianta você ter tudo e não conseguir conversar com o porteiro que zela pelo seu prédio, né? Pelo apartamento onde você reside? Então, está existindo aí uma troca muito grande de informações materiais. Por isso, Dr. Laerte, a gente vê hoje em dia, gente, meninas com 12, 13 anos já fazendo botox. Quer dizer, a gente percebe que a matéria está muito superior à espiritualidade. E não é para ser desse jeito. Nós precisamos da matéria? Claro que precisamos. Precisamos estar bem apessoados, até para aparecer aí para vocês, né? Que a gente que trabalha com a nossa imagem precisa disso. Olha onde eu chego, né? Quando você coloca tudo isso, imagine nós, se você olhar as mídias, todas elas, tem programa sobre o valor do dólar, né? Sobre o dinheiro no mundo. Isso todo mundo quer ouvir, parece que o dinheiro é Deus. A mola mestra, né? Quer dizer, nós demos ao mundo material a qualificação da felicidade. Eu sou o que eu tenho. Então, esse mundo pragmático, objetivo, claro,
toma conta da gente. Não é à toa que tem guerras no mundo. As guerras do mundo são todas comerciais. Quando a gente começa a entender, né, que tudo que acontece no mundo, lá na África, por exemplo, aconteceu um incêndio lá na África e a fumaça tóxica chegou aqui, no nosso litoral. Aí a gente vê o que está chegando, mas a gente não vê o que está acontecendo lá, o que está refletindo aqui, porque a gente perdeu a noção de que a gente não pertence ao meu bairro. Eu não pertenço ao meu bairro, eu pertenço ao mundo. E tudo que acontece no mundo, as energias que eu não vejo, vão interferir na humanidade. Agora imagina você que está dentro de uma família. Você gera uma energia dentro da sua casa. E como é que isso funciona neurologicamente? As coisas que são ditas, as coisas que são sentidas. Como é que é, Rita? Então, é o seguinte, quando nós nos enxergamos como seres materiais, nós criamos dentro da nossa mente, o nosso cérebro tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a forma que o nosso cérebro se modela. Todas as informações, todos os dias são catalogadas e ele se modela a partir daquilo que nós acreditamos como a nossa verdade do dia. Então, se você acredita somente que a matéria é algo que possa fazer um benefício para você, o que você cria com isso? Você cria uma dependência da matéria. Então vamos imaginar, se a sua vida material está bem, você está com carro, você está com casa, você está com joias, você está com perfumes, você está com o corpo sarado, boas roupas, você está feliz. Se um desses itens falta, você sente-se prejudicado. Porque quem vive ligado somente na matéria, cria esse processo dentro do seu cérebro de que somente a matéria importa. Então, fica refém. Quando tudo está bem, quando a parte material está indo bem, a pessoa fica super feliz. Quando não, ela cai em depressão, em tristeza. Por isso é muito comum, doutor. Você está falando, né, da aparência física, né? Isso. Por isso as crianças, desde cedo, começam também a querer ficar mais bonita e você acha que mudando o corpo, você mudou tudo. Exato. E quando você perde um carro, é como se fosse um pedaço de você, porque aquilo está integrado na sua identidade. Exatamente, você passou a ser um ser material. Então, como ser material, você sofre os reveses da matéria. Olha como isso é importante, gente. Pensa aí um pouquinho, o que é que você vem formando dentro do seu lar? Eu conversava com a doutora Laete e dizia que uma das coisas que eu não abro mão. Eu negocio tudo, menos isso. Na hora do almoço e na hora do jantar é na mesa. Pode estar caindo o mundo, ter o melhor programa na televisão, mas vai ser na mesa. Por quê? Porque a gente cria aquele hábito de unidade. Na verdade, gente, nós somos uma grande corrente, né? Uma corrente de elos. Eu sou um elo, o doutor Laete é um elo, Paula é um elo. Vocês que estão aí nos ouvindo e nos vendo são vários elos, mas de uma mesma corrente. Quando eu não me sinto assim, eu não integro isso mentalmente. Quando eu não integro isso mentalmente, eu vivo na aparência. Então, é tão fácil hoje em dia a gente conseguir selecionar e ver claramente. Você vê pessoas que são lindas, mas não carregam conteúdo nenhum. Então você conversa meia hora com aquela pessoa, você não aguenta mais, porque ela não tem informação. Por quê? Porque ela construiu o seu exterior, mas o interior não. O interior ficou vazio. Então, quando o interior está vazio e nós somos interior e não exterior, chega uma hora que nós vamos sentir falta dessa conexão. Por isso que nós vemos pessoas que não sabem envelhecer, gente. Não sabem envelhecer. Tem mulheres e homens que não sabem envelhecer, ou seja, não conseguem viver as fases da sua própria vida justamente porque não se enxergam como seres espirituais, e sim como seres materiais. Então chega lá no auge dos seus 70 anos, onde a gente adquire uma sabedoria maravilhosa, mas quer se portar como um garoto de 16 anos. Aí a gente vê aqueles senhores, com todo respeito, mas que vão para bares e começam a levantar lá um copinho de camisa regata e dando piscadinha para as gatinhas, achando que tá naquela idade, entendeu? Por quê? Porque não conseguem entender que a beleza da natureza humana é o processo de envelhecimento. Mas como está tão ligado à matéria, não consegue verificar isso, não consegue sentir isso. E é muito comum também pessoas mais velhas procurarem referências mais novas. Olha aí. Quando na verdade uma pessoa que já tem mais idade,
ela deveria até mesmo intelectualmente procurar uma outra que fosse compatível a ela. Mas ela não procura isso. Por quê? Porque o mundo sendo material, ela se espelha no outro. Então ela quer a jovialidade. Não é assim, doutor Laerte, que funciona? É assim, e isso, às vezes, ele compra, né, a pessoa mais jovem, que quer também ter status, e a pessoa se vende em torno de ter uma vida material mais rica, né? Exatamente. E isso é muito triste, gente. Mas é muito mais comum do que nós pensamos. Quando eu me casei, meu marido, você vê, gente, ó, não desiste não da alegria, viu? Meu marido tinha 60 anos quando nós nos conhecemos e nos casamos. Olha que coisa maravilhosa. E quando nós fomos nos casar, aí chegamos lá no cartório e a menina, né, tabeliã, ela disse: olha, a senhora sabe que ele tem 60 anos, então é tudo com separação de bens. Aí eu virei para ela e disse: claro. Você acha mesmo que eu vou deixar ele pegar meu dinheiro? Gente, por que é que sempre tem o homem que tem que ter dinheiro? Por que não pode ser eu a rica da história? Não é não? Então, a gente percebe aí, você vê, até as leis foram feitas para proteger somente o material. As leis foram feitas para proteger a casa que nós moramos, o carro que nós andamos, as joias que nós usamos. Isso é a lei do homem, gente, mas nós temos que voltar os nossos olhos para a lei do grande universo, né? Para a lei da infinita e suprema inteligência que criou tudo isso. Quando a gente começa a desenvolver isso é até bíblico. Nós não estamos querendo aqui entrar na parte religiosa, mas temos que entrar porque tem coisas que não dá para separar. É bíblico, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e vossa justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. O que é o resto, gente? São as coisas materiais. Quando você entra em contato com esse ser supremo, com esse ser búdico, diamantino, tudo que você precisa de abastecer por dentro, você se abastece. E aí fica fácil. Bons negócios, boas condutas, pessoas de bom caráter ao seu redor. Ô Rita, tem uma história que passou muito tempo na internet, virou meme. A história de um pai muito rico, que o filho não obedecia a ele. E aí ele falou pro filho: olha, eu vou botar você na casa do caseiro lá do sítio. Vai passar um ano lá com ele, para você aprender o que é a pobreza e você saber direitinho o que é a vida, porque aí você vai aprender a viver aqui com a gente. E levou o menino para lá, pro caseiro. E o menino ficou lá, né? Um ano depois ele foi buscar o menino. A menina falou: pai, eu aprendi tanta coisa aqui. Olha, lá em casa é uma piscininha desse tamanho. Lá na casa ele tem um rio com água limpa que passa. A gente toma banho no rio, a gente pesca. Eu pego o sol, estou aprendendo a plantar. A gente come junto de manhã, de tarde, de noite. Pai, não quero voltar para casa, não. É claro que ele voltou, mas a gente pensa que a pessoa que mora, né, num lugar gostoso, que tem uma casa simples, que ela é infeliz. Que a felicidade está em comprar uma mansão, como os jogadores fazem, né? Comprar casa para minha mãe e vou comprar uma mansão para mim. Mas a mãe vai morar na casa. A mãe não vai morar com ele. O jogador que eu vi isso foi o português, né? O português perguntaram a ele: por que a sua mãe mora com você? Aí ele disse: porque quando eu era pobre com ela deixava de comer para me dar comida. Então agora é minha vez. Quer dizer, foram poucos jogadores que tiveram essa sensação da afetividade, da espiritualidade, da gratidão. Ser grato pelo que o outro fez. Se a gente pudesse agradecer a quantidade de pessoas que trabalham para a comida que está na nossa mesa, eu acho que a gente agradeceria melhor. São milhares de pessoas que trabalharam para a comida chegar até você. Exato. E a gente esquece disso, né? Exatamente. E outra coisa, mas isso, gente, é construção, tá? Isso é construção mental. O que acontece? Quando eu entendo que somente as coisas materiais estão para me servir, eu não vejo a mão de obra que por trás daquela coisa material até chegar para mim aconteceu. Então eu não crio esse vínculo. Então eu passo a ser uma pessoa ingrata. Por quê? Porque eu não consigo ver nas pequenas coisas motivos para minha gratidão. Nós fizemos um programa falando de gratidão e é justamente isso. Pessoas muito materialistas, elas tendem, não estou dizendo aqui que são todas, mas elas tendem a somente agradecer grandes feitos, né? Então, quando ganha um grande anel de brilhante, ai, meu marido, você é maravilhoso, mas quando ganha uma flor não tem muita importância.
Isso é construção. Nós construímos dentro de nós a nossa gratidão. Nós construímos os nossos apegos. Nós construímos os nossos símbolos, né? O que significa ganhar uma flor, com o que significa ganhar um carro, com o que significa ganhar um bom namorado, uma namorada, né? As perdas, como é que funciona isso? Uma pessoa materialista, ela até aguenta perder um ente querido, mas não aguenta perder a casa. Por isso que a gente vê tantos profissionais que quando perdem os seus empregos entram em profunda depressão. Por quê? Vive no mundo da matéria, gente. Vive no mundo onde nós somos cobrados todo dia uma beleza. Ai, você, olha Rita, você tá ficando com uma ruguinha aqui. Rita, seu cabelo tá embranquecendo. Então quer dizer, a gente vive em função daquilo que o mundo externo nos pede. E não é verdade isso, gente. Nós podemos sim ser mais leves, viver de uma forma mais tranquila, mais calma. Eu costumo dizer, para que tanto sapato? Eu tinha uma prima e ela faleceu e eu a amava, era uma prima irmã. E ela tinha, quando ela faleceu, que eu fui na casa dela, que eu tive que limpar e fazer todos aqueles arranjos, né, da limpeza. Gente, ela tinha 230 pares de sapato. Para que se só existe 2 pés? Pensa bem. Embaixo da pia era tanto creme, tanto shampoo, tanto condicionador, que foi necessário 3 bacias enormes para levar isso tudo embora. Era roupa. Pra vocês terem uma ideia, ela tinha mais de 17 calças jeans fechadas, sem serem abertas, novas. Então a gente vê aí que a matéria, que a parte material está sendo muito procurada hoje em dia. Então, criem seus filhos com base naquilo que realmente importa, gente. Quando a gente morrer, eu perdi meu marido agora há 60 dias atrás, 2 meses atrás, e eu pude sentir exatamente isso. O que restou dele foi os bons momentos que nós vivemos, né? O que restou dele é o legado das boas conversas que nós tínhamos. Isso sim, de resto não ficou nada. Nem ele, virou pó, porque do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos. Então vamos entender isso, vamos começar a trabalhar a nossa mente para as coisas que realmente importam. Eu não estou dizendo aqui que vai todo mundo virar favelado, sem dinheiro, não é isso, gente. Mas vamos dar o valor necessário, o valor real às coisas reais. Hoje em dia a gente vê pessoas que pegam o celular, faz uma selfie alegre, feliz, desligou o celular, pronto, volta à infelicidade. Vive numa aparência. Nós não precisamos fazer isso, não é necessário isso. Nós somos seres espirituais revestidos de matéria. Ninguém aqui precisa fingir perfeição, porque todos estamos a caminho da perfeição. A gente precisa da matéria. O meu café da manhã, eu penso sempre nisso. Quanta gente trabalhou para que eu tivesse esse café da manhã? Você sabia que esse pão, esse trigo, é resultado de uma multidão de pessoas que trabalhou para que ele chegasse à sua mesa? E você poder agradecer, você receber esse pão. Seu filho está numa escola, quantas pessoas vão trabalhar para que essa escola, o faxineiro, o porteiro, os professores, a direção, quanta gente está em função disso? E às vezes o nosso filho não percebe, ele só vê o professor. Eu trabalhei em algumas escolas quando cheguei aqui. E eu via que o recreio era um desatento. Eles não tinham atenção para nada, jogava tudo no chão e na sala de aula, quando saía, a faxineira tinha que entrar para varrer a quantidade de papel e lápis perdido estava lá. Eu comecei a trabalhar isso com os alunos, que para que eles tivessem uma sala adequada e um recreio, quando terminasse, o recreio, a sala, o local do recreio estivesse limpo. Foi um resultado muito bom. Depois um dia a mamãe falou: Laerte, o que está acontecendo aqui na escola? Eu falei: por quê? Agora, bota a roupa no lugar, suja a roupa, vai botar no lugar de botar a roupa suja. O que você fez? Eu disse: não, só mudei a sala de aula e o recreio para eles. E eles gostaram disso, de ver a sala limpa quando eles saíram. Então, muitas vezes, a gente na família começa a criar esses hábitos que ele vai levar para a rua. A gente está falando de cachorro aqui, né? Mas eu ando muito a pé. Você vai me ver na rua, pelo menos uma vez você vai me ver passando.
né? E eu vejo as pessoas com cachorro na rua e o cachorro faz cocô e ela deixa. Eu tenho que andar nas calçadas preocupada, desviar do cocô. Por que isso? Onde é que ele aprendeu isso? Que a sujeira vai para a rua? Na casa dele não? Não, ele aprendeu que na casa dele também. Então, isso, quanta coisa a gente aprende em casa para respeitar a comunidade da qual nós fazemos parte. A gente perdeu, eu falo muito isso, nós perdemos o senso de comunidade. Você fala em elo, mas é elo mesmo, a gente perdeu, não tem mais elo, está cada um perdido na sua bolha. Exatamente. E pegando aqui o gancho que o Dr. Laerte falou, ele disse que o pão, para o pãozinho chegar na nossa mesa, muitas pessoas trabalharam, certo? Vamos voltar um pouquinho. Um dia o trigo foi um grão que foi plantado na terra. E a quem pertence a terra? Ao grande universo. Então, tudo que nós temos, se a gente for observar, tudo veio deste universo maravilhoso. Se você pegar o seu celular, ele tem aí componentes que são feitos de metal. O metal vem de onde? Não vem da terra? Se você, essa cadeira, esse sofá, essa cama, seja onde você estiver nos assistindo agora, ela veio de quê? Da madeira. A madeira veio do quê? Da terra. A terra é o quê? É o grande universo. Então, o tempo todo, tudo nos esfrega na cara para que a gente perceba na nossa grande unidade. E a gente não percebe isso, gente. Então, é a minha roupa, é o meu sapato, é o meu carro, é o meu. Quando, na verdade, para que fosse meu, passou na mão de tantas outras pessoas. Um simples pãozinho, ele veio da terra, alguém teve que cultivar aquela terra, ele germinou, virou trigo, foi colhido, foi feito todo o processo, foi para uma padaria, alguém teve que ter boa vontade de acordar às 4 horas da manhã para amassar lá o trigo e fazer o pão, para o pãozinho chegar na sua mesa. Aí você come aquele pãozinho e fala, ai, tá horrível, e joga do lado. Mas você não lembra, você não pensa em nenhum momento quantas pessoas trabalharam para que aquele pãozinho horrível chegasse na sua mesa. Isso, gente, é construção. Quando nós entendemos isso e nós passamos essa verdade para os nossos filhos, a vida muda, a família muda, desculpe. Eu sempre digo que nós podemos ter casas, todos nós temos casas. Mas será que nós temos lares? É só pensar. Rita, há coisas que a gente só sente quando a gente perde. Verdade. Quando falta água na casa da gente é um desespero. Ave Maria, nem me fala. Quando falta luz, então, é pior ainda. Sim. Mas essas coisas que a gente tem de graça, parece, vou pagar a conta, mas como é que chegou a luz na sua casa? Tem gente que não tem luz hoje ainda, que não tem água tratada. Mas a gente tem. E a gente não olha todo o trabalho que foi feito para que você abrisse a torneira, aquele líquido tratado chegasse até você. Exatamente, né? Exatamente. Sabe que uma vez me perguntaram, professora, como que se a senhora tivesse que dizer como ilustrar Deus na sua vida, como seria? Eu fiquei pensando e a única coisa que me passou assim pela mente, agora eu trago para vocês, para mim, Dr. Laerte, Deus é o ar. Ele entra o tempo todo, ele oxigena todas as minhas células, ou seja, ele está dentro de mim. Se eu perco o ar, eu morro. Né? Se nós perdermos o ar, nós vamos morrer. Então, para mim, a coisa mais maravilhosa do universo é poder respirar. É porque significa que a gente está trocando permanente, né? Você está no universo. Se você para de trocar com o universo, você morre. Exatamente. Então o ar significa isso, o oxigênio do ar. Vida, né? Se você mistura a religião com coisas que não são da religião e põe na religião, é a poluição do ar, é a poluição de Deus na tua vida. Quando você faz projetos para que ele atenda você, não adianta você pedir para ganhar na loteria. Não adianta, porque não é possível. Mas se você sentir a presença dele, isso muda você, isso te acalma, isso te equilibra e faz você querer ter coisas que realmente você precisa. O exemplo da Rita, tem muita gente com roupa aí que não faz o descarte todo ano, mas tem gente que faz. E veja o que não usou durante o ano e vai saber que tem gente precisando muito daquilo que ele está guardado, mofando lá. Essa noção de eu sou o outro também, tudo que acontece com o outro vem para mim. O Paulo está avisando que temos 5 minutos. Mas a gente vai continuar. Vai ter o Rita 1 e o Rita 2.
Nós vamos continuar essa conversa no próximo programa. Porque, gente, a importância de eu sentir a troca que eu estou fazendo o tempo inteiro. E o exemplo da Rita é maravilhoso. Se eu tenho ar, o oxigênio que vem da praia, aquele ar puro que eu respiro, o sol que eu preciso, da vitamina D, que também é dado de graça, por graça, fica melhor. Isso, Né? perfeito. Rita, a gente começa a agradecer aquela praia. Tem gente que anda na praia preocupada de olhar para quem está ali. Você não está agradecendo essa graça que você recebe. Isso é graça de Deus. Isso Ele nos deu sem cobrar um tostão. Mas Ele pediu uma coisa a todos nós. Amai o próximo, hein? Como a ti mesmo. Por que isso está escrito? Por que isso foi dito? Isso foi dito porque nós estamos aqui para viver em comunidade, não é, Rita? Exatamente, gente. E assim, sempre que eu sou convidada e agradeço tanto esse convite do Dr. Laerte, a gente faz uma explanação a respeito do assunto e depois eu sempre trago uma técnica. O programa agora está acabando, né, Paulo? Mas se você quiser entender como você pode induzir o seu cérebro ao que você deseja, a viver uma vida plena, não perde o próximo programa que eu vou passar técnicas valiosíssimas, coisas simples, gente. Eu sempre costumo dizer, as coisas de Deus são simples. Quando complicou, pode olhar que tem o dedinho do homem. Então não perde o nosso próximo programa, que vai estar assim bastante recheado de técnicas para que você mude sua vida, mude seus hábitos, mude sua mente e traga aí uma nova vida para você e para sua família. Ok. É isso aí. Se a gente conseguir se desligar um pouco da vida material para deixar que a espiritual também funcione, a gente vai estar integrado na comunidade. A minha experiência, eu já viajei pelo Brasil todo, de norte a nordeste. Né? E do nordeste ao sul. Já estive no Rio Grande do Sul e vivi lá há 2 anos. Então, é essa sensação de que você vive num mundo em que você é importante. Você imagina, esse oceano foi construído, esse marzão, com moléculas de H2O, que você não vê a olho nu. São tão pequenininhas que você não vê a olho nu. Mas elas se juntam para fazer esse marzão. Se o H disser, não quero mais ficar com O2, você é feio, eu vou me separar de você, o mundo acaba. Porque se acabar a água no mundo, acabou tudo. Se cada um de nós não perceber a importância que a gente tem no mundo e dizer eu vou embora, acaba o planeta. Olha que importância a gente tem da gente sentir parte, como a água, o H2O, o H e o O, o hidrogênio, o oxigênio, sabe a importância que eles têm na vida da gente. Se eles se separarem, acaba o mundo. Assim é a humanidade. Se a gente se separar, começar a combater o outro, nós vamos destruir a humanidade e vai acabar. Assim acabou o programa, mas o próximo, a Rita vai estar com a gente ensinando técnicas. Até lá. Obrigado, Até lá, Rita. beijão. Obrigada, senhor.